Meus queridos, eu quero então apresentar o preletor dessa manhã, reverendo Breno Prudente. Vou pedir que ele ocupe aqui o púlpito. O reverendo Breno é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Central de São Paulo, uma igreja que ele Deus usou para plantar essa igreja lá em São Paulo. Ele está lá há 10 anos, acaba de ser eleito em Botucatu. Pode tirar sua máscara, reverendo. Catanduva, acaba de ser eleito lá, então está em uma fase agora de transição do seu ministério. Ele se formou há cerca de 30 anos no seminário em Seul, na Coreia, e como eu disse ontem aqui, ele não ganhou apenas um diploma, mas ele ganhou a maior bênção da vida dele, que foi a esposa dele, Esther. Vou pedir para a Esther se colocar em pé. Tá? Esther ontem esteve falando para a nossa safra, uma palavra muito abençoada, louvado seja Deus. Ela é coreana, fala português, claro, e uma pessoa super simpática, amável, uma alegria ter esse casal querido aqui entre nós. E ontem, inclusive, na sua palestra, não sei se você viu a mensagem que eu te mandei, mas tinha uma pessoa em Rondônia acompanhando a sua palavra aqui ontem sobre discipulado e pediu a sua apostila. Foi minha ovelha na década de 90, quando nós nos conhecemos, né? E nós já mandamos a sua apostila. E nós estivemos juntos em Seul. Ele foi o nosso cicerone na primeira caravana que o reverendo Breno acompanhou lá em Seul em 1997, outro dia, e fomos ali com 80 pastores e líderes, conhecendo as igrejas, o avivamento, né, os frutos do avivamento na Coreia. O reverendo Breno, então, muito gentilmente, bondosamente, nos encaminhou naquelas, creio que 3 semanas que nós passamos ali. É uma alegria, um prazer recebê-lo, reverendo, que o Senhor possa usar a sua vida, mais uma vez, para falar ao seu povo. Obrigado. Irmãos, Cristo, a paz do nosso Deus, sejam constantemente presentes no coração de todos, na família de todos. Bom dia, irmãos, mais uma vez, e mais uma vez também, que a graça de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a paz do nosso Deus, sejam abundantemente presentes no coração de todos vocês, na casa de vocês, para a glória do nosso Deus, amém? É uma alegria estar aqui novamente. Eu já estive aqui uma vez há bastante tempo atrás, nem me lembro bem, mas estive aqui uma vez apenas, creio que foi até antes do pastor Marco Antônio chegar aqui, e naturalmente é com muita alegria que revejo os irmãos. Não sei se algum irmão, alguma irmã se lembra, mas é com alegria que estamos aqui de volta, e graças a Deus estamos aos poucos, né? Como lá em São Paulo, aos poucos, vencendo, superando essa pandemia. Pastor Marco Antônio já apresentou a minha esposa. Eu estou acompanhado, muito bem acompanhado, né? E como eu sempre falo, se alguém quiser conhecer a mulher mais bonita da Coreia, hoje ela se faz presente aqui, irmãos. Está bem aqui na frente. Vim com a Esther e estamos tendo momentos muito especiais, muito abençoados e abençoadores aqui entre os irmãos. Agradeço muito a Deus por esse privilégio de trazer para os irmãos a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Marco Antônio, a liderança da igreja, e a todos os irmãos por essa oportunidade tão honrosa de compartilhar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E a água, né? A água.
Mateus capítulo 5. E leia comigo do verso 13 ao verso 20. Melhor dizendo, eu vou ler para os irmãos a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 20, com ênfase no verso de número 20. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Feche os seus olhos, vamos novamente falar com Deus e pedir que Ele fale conosco. Querido Deus, bondoso Pai celestial, nesta hora especial, nesta hora mais importante, quando o culto desce dos céus para a terra, porque é a hora que Tu falas conosco, ó Deus, queremos Te pedir em especial, vem, Senhor, alimentar a nossa alma com o pão do céu, o pão da Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, que na boca de Jesus, nas palavras dEle, é a verdade que nos santifica. Traze, ó Deus, a nós a Tua palavra. Fala, Senhor, conosco nesta manhã. Edifica, ó Deus, a nossa vida. Ó Senhor, fortalece a nossa fé. Alimenta-nos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Ó Deus, que nada nos atrapalhe, desde as crianças até os jovens e adultos, que nada atrapalhe qualquer filho Teu, qualquer filha Tua aqui, ó Pai, de ouvir a Tua voz. E que seja de fato, ó Deus, um momento em que ouçamos a voz divina, através da voz humana. Fala conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meu pai se formou no nosso seminário SPS de Campinas em 1947 e já em 1948 foi para o interior do estado do Paraná, região sul do Brasil, plantar igrejas. E ele sempre, quando ainda em vida, gostava de me contar uma história de uma igreja no interior do estado, não especificamente do estado do Paraná, mas era no interior, talvez do estado de Minas Gerais, uma congregação que de repente começou a receber visitantes da cidade. E o pastor ficou meio que sem saber o que fazer, o que é que estava acontecendo. E os domingos se passavam e os visitantes iam aumentando. Aumentava o número de crianças, aumentava o número de jovens, aumentava o número de adultos, e o pastor não sabia o que estava acontecendo. E foi aí então que ele foi aos presbíteros que estavam naquela congregação em formação, já havia ali presbíteros, e os presbíteros também não sabiam o que estava acontecendo. Falou com outras pessoas da igreja: alguém sabe o que se passa na nossa igreja?
o porquê de tantos visitantes estarem achegando-se para a igreja, e as pessoas não tinham resposta, ninguém sabia. E aí então contava o meu pai que um belo domingo, o pastor resolveu falar com um daqueles senhores que vinham do lar dos idosos da cidade. Chegou até ele, eles estavam assentados bem lá no fundo da igreja, e falou: escuta, eu gostaria de saber o que é que tem feito os senhores virem lá do nosso lar dos idosos aqui para a igreja e dominicalmente. E aí meu pai contou que aquele senhor, já bastante idoso, mesmo assim se levantou, pediu licença para o pastor, colocou a mão nos ombros do pastor e disse: vem aqui comigo, pastor. E aí eles vieram à frente, pelo corredor central da igreja, e quando os dois chegaram à frente, aquele senhor idoso e o pastor, aquele senhor apontou para um jovem, um adolescente, ainda de 15 anos, assentado assim no banco com o irmão, e disse: pastor, esse moço tem vindo ao nosso lar de idosos toda semana, e ele chega lá no nosso lar e distribui folhetos, e fala de Jesus para nós, ele ora conosco, e toda vez que ele vem, antes de ir embora, ele diz claramente para nós: no domingo ninguém pode faltar na igreja, eu espero todos vocês lá na igreja. Pastor, é por causa desse menino que nós estamos aqui. E o pastor então, completamente perplexo, surpreso com aquela situação, descobriu que o responsável por todo aquele movimento na igreja era um adolescente de 15 anos. Todo aquele movimento de pessoas novas vindo dos 4 cantos da cidade, o responsável por tudo aquilo era um adolescente. E depois de algum tempo, aquela congregação foi organizada em igreja, e ficou registrado na organização da igreja que a maioria dos membros da igreja recém-organizada foi alcançada através daquele adolescente, e isso ficou registrado nos anais da história daquela igreja. Hoje, amados irmãos, exatamente ao contrário do exemplo daquele adolescente, Jesus está nos falando aqui no verso de número 20, dos escribas e fariseus. Os fariseus eram uma seita da época de Jesus, escribas eram doutores entre eles, uma seita apegada à sua religiosidade, uma seita apegada a seus costumes e tradições, que pregava instruções de Deus, mas não vivia essas instruções. Totalmente ao contrário do exemplo daquele menino, Jesus cita aqui os escribas e fariseus, no verso número 20, e diz que se a nossa justiça, no sentido da nossa vida espiritual, da nossa fé cristã, se o nosso cristianismo não excederem muito, o que quer dizer, não for muito superior à vida religiosa dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Por isso, eu me propus a falar a vocês nessa semana, ou nessa manhã, melhor dizendo, sobre o tema mais cristianismo. Em primeiro lugar, mais cristianismo na influência cristã. O texto, logo antes, no início da nossa leitura, diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando a Bíblia chama eu e você de sal da terra e luz do mundo, ela sim o faz, porque ela fala da nossa influência cristã, que nós existimos para dar sabor, como sal, a essa terra que não tem sabor, que nós existimos para iluminar a escuridão das pessoas que vivem no pecado sem Cristo e sem reconciliação com Deus, porque nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida, mas o mundo lá fora, sem Cristo, vive na escuridão, sem conhecer a Cristo e sem conhecer a Deus. Influenciar quer dizer você mudar o pensamento, as palavras, mudar a vida de uma outra pessoa através dos seus pensamentos, das suas palavras e da sua vida. Por isso, em primeiro lugar, eu creio que quando Jesus diz que nós temos de ter mais justiça, e a nossa justiça tem de exceder em muito a dos escribas e fariseus, ele está dizendo que nós temos de ter mais cristianismo na influência cristã.
Quando vamos para o Velho Testamento e olhamos as maneiras que o Velho Testamento trata o povo de Israel, que até então era a igreja de Cristo, encontramos o Velho Testamento também chamando o povo de Israel de luz das nações. E havia sim uma proposta de Deus para que Israel iluminasse as outras nações, porque eles conheciam o Deus verdadeiro e as outras nações não conheciam. Mais cristianismo na influência cristã. Voltando para o Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, encontramos também Paulo dizendo que nós somos como luzeiros de Deus, em meio a uma geração pervertida e corrupta, que vive sem Deus sobre essa terra. Eu me lembro de uma história linda de uma criança, essa eu sei bem onde foi, aconteceu lá no interior de Minas Gerais. Na cidade de São Sebastião do Paraíso, que tem lá uma igreja presbiteriana nossa. A menina estava no fundo do seu quintal, e é muito comum as casas dos mineiros, né? Eu fui criado lá na região, é muito comum as casas nos quintais terem laranjeiras e mangueiras e mexeriqueiras. E uma criança estava no fundo do seu quintal, apreciando uma mexerica, e cantando uma música que falava de Jesus. A sua amiguinha, uma outra criança, que morava na casa vizinha, ouviu aquela música, achou aquela música interessante, saltou o muro, foi até a amiguinha dela debaixo lá da mexeriqueira, e perguntou: que música é essa que você está cantando? Ela falou: é uma música que eu aprendi na igreja, é uma música que fala de Jesus, vem cantar comigo. E aquela menina sentou-se ali do lado da sua amiguinha, aprendeu aquela música que fala de Jesus, cantou com ela aquela música, recebeu Jesus ali, já voltou para sua casa, começou a brigar com seus pais para ir para aquela igreja, e a história conta que aquela menina acabou depois levando toda a família dela para a igreja. Mais cristianismo na influência cristã. A cultura cristã não propõe nós sermos iguais ao mundo, também não propõe nós sermos uma oposição total ao mundo, mas ela propõe sim que nós sejamos agentes transformadores do mundo e da nossa sociedade. Você não pode dizer para mim que você é crente, você não pode dizer para mim que você é convertido, que você é evangélico, e passar a sua vida inteira sem levar ninguém a Cristo, ou sem levar Cristo a ninguém, porque se assim o for, a sua fé é morta. Mais cristianismo na influência cristã, porque vos digo que, se a vossa justiça, se a vossa fé cristã, se a espiritualidade sua, o seu cristianismo não excederem muito, não for muito superior, muito melhor que o dos escribas e fariseus, jamais você entrará no reino dos céus. Em segundo lugar, mais cristianismo na humildade. Outra coisa muito clara entre os fariseus, assim como eles não influenciavam ninguém, e se influenciavam era para o mal, e nós temos que ser influenciadores para Cristo e para o bem. Assim como eles não influenciavam ninguém, os fariseus também foram, talvez, sem sombra de dúvida, o maior exemplo da história de soberba da vida humana. Nós vivemos no meio de uma sociedade soberba, orgulhosa, onde as pessoas vivem a se gabar dos seus feitos, dos seus grandiosos feitos. O fariseu era tão soberbo que há relato na Bíblia de que quando eles vinham para o templo, eles ficavam na frente, se punham de pé na frente de todo mundo e começavam a orar, se vangloriando diante de Deus: ó Senhor, eu não sou ladrão como essas pessoas são, não sou corrupto como elas são, ó Deus, eu não sou impuro como essas pessoas são. E assim eles oravam, se vangloriando diante de Deus, devido à grande soberba que eles tinham no coração. Por isso, em segundo lugar, mais cristianismo na humildade. Há uma história engraçada de fariseu, essa não está na Bíblia, mas a gente lê nos livros de história.
O fariseu chegou na igreja, chegou no templo para orar, esperou o dia que o templo estava bem cheio, lotado de gente, e ele se colocou na frente de todo mundo, ergueu as mãos para o céu e começou a orar e dizer para Deus: ó Senhor, se existir uma pessoa justa nesse mundo, essa pessoa sou eu. Ó Senhor, se existirem duas pessoas justas nesse mundo, uma sou eu e a outra é o meu filho. Mas nós temos que ser diferentes dos fariseus, porque se a vossa justiça não excederem muito, não for muito melhor, maior, muito superior à dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por isso, em segundo lugar, mais cristianismo na humildade. João Batista é considerado por muitos eruditos da Bíblia o maior dos profetas, porque ele foi o último profeta que veio antes de Cristo, e veio para preparar o caminho do próprio Cristo. João Batista, mesmo tendo sido o grande profeta que foi, ele dizia sempre: importa que Jesus cresça e que eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias do mestre. Mais cristianismo na humildade. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas devemos chorar com quem chora e sorrir com quem sorri. Olhando, pensando nas palavras de Cristo, podemos afirmar sem a menor sombra de dúvida que a pessoa humilde é uma pessoa feliz, porque Jesus disse repetidas vezes no Evangelho que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Em Provérbios, a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, mas o galardão da humildade, o galardão do temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. A soberba precede a ruína, mas a recompensa do temor do Senhor, a recompensa da humildade, são riquezas, honra e vida. Mais cristianismo na humildade. Pedro, nos ensinando a nos livrarmos da ansiedade, diz que nós, para nos livrarmos de toda ansiedade, precisamos primeiro nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, e assim então, com um espírito humilde e quebrantado, devemos lançar sobre os ombros do Senhor toda a nossa ansiedade, e Ele cuida de nós, Ele cuidará de nós. Mais cristianismo na humildade. Eu não sei que tipo de flor você gosta, mas eu particularmente, pastor, gosto muito da violeta, e eu conheço muitas pessoas que, como eu, gostam muito da violeta. Eu gosto de deixar um vasinho de violeta sobre a mesa minha na sala pastoral. Olhem só o que acontece com essa flor, irmãos, a violeta. Mesmo sendo considerada uma das mais belas flores por muitas pessoas, e de fato sendo uma belíssima flor, a violeta muitas vezes cresce poucos centímetros e permanece escondida debaixo da sua folha. Vamos aprender a ser humildes com a violeta, irmãos. Mais cristianismo na humildade. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, não for muito melhor, superior à dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, desde o seu nascimento foi colocado numa manjedoura, um lugar onde se colocava um cavalinho, um bezerrinho recém-nascido. Jesus Cristo nasceu, viveu e cresceu e se tornou adulto, e mesmo assim foi puro, santo e sem nenhum pecado, mas quando foi acusado por pessoas ímpias e pecadoras, ele não abriu a sua boca. E além do que nós falamos, quando olhamos para a morte de Cristo em nosso favor na cruz,
Lembramos sempre que foi uma morte extremamente dolorosa e cruel, mas nos esquecemos de um outro detalhe, que a morte de cruz, pena de morte do Império Romano da época, ela não foi só uma morte dolorosa e cruel, mas ela foi também a morte mais vergonhosa que Jesus podia ter sofrido, porque a maior vergonha que um ser humano podia passar naquela época era ter o seu corpo pendurado num madeiro, como Jesus teve. E Jesus não passou aquela morte porque ele não pudesse se livrar dela, não pudesse convocar anjos e fazer com que eles o livrassem dela. Ele passou aquela morte para cumprir o plano de Deus, e porque, como foi lido hoje aqui pelo pastor Davi à igreja, Jesus Cristo tinha encarnado no seu ser a humildade. Mais cristianismo na humildade. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Em último lugar, terminando, mais cristianismo no crescimento espiritual. Assim como o fariseu não influenciava ninguém, assim como o fariseu foi um dos maiores exemplos de soberba que já existiu, o fariseu também não tinha nenhum crescimento espiritual. Da maneira como um fariseu nascia espiritualmente, ele morria sem nenhum desenvolvimento, sem nenhum progresso espiritual. E assim como estamos vivendo hoje, numa época em que a influência cristã diminuiu tanto, numa época de soberba, vivemos também uma época de frieza espiritual. Essa pandemia quebrou as nossas pernas e deixou muita gente fria espiritualmente. Ouvi vários relatos de pastores em São Paulo dizendo que nos cultos pela internet, quando a igreja esteve fechada, o máximo que eles conseguiram foi um percentual de 30% da membresia da igreja acompanhando os cultos dominicais. Época de frieza espiritual, aridez espiritual. O domingo, dia do Senhor, sagrado na nossa doutrina, virou dia de tudo menos dia do Senhor. Separar a 10ª de tudo que ganhamos e entregar para o Senhor, para que a obra do Senhor cresça e se desenvolva. Distinguir aquilo que é de Deus e separar para Deus também tem sido difícil para muitos. Tempo de frieza espiritual, tempo de aridez espiritual, isso é marca. Por isso, em terceiro lugar, para que a nossa justiça exceda em muito a dos fariseus, temos de ter mais cristianismo no crescimento espiritual. A nossa salvação, a nossa vida cristã que envolve a nossa salvação, ou a nossa salvação que envolve toda a nossa vida cristã, não fala apenas de conversão. Conversão é o primeiro capítulo, é o primeiro passo. Depois nós temos que viver o segundo e maior capítulo da santificação. Não é só se entregar a Jesus, não é só crer em Jesus, se converter a Jesus. Esse é o primeiro passo, mas depois você tem que viver durante toda a sua vida, como a Bíblia ensina, um processo de santificação, através do qual você vai cada dia mais progredindo, mudando de glória em glória, como diz a Bíblia, segundo a imagem de Cristo, e você vai cada dia mais se tornando mais parecido com Cristo Jesus. Mais cristianismo no crescimento espiritual. A Coreia foi tomada pelo Evangelho, em primeiro lugar, segundo os próprios pastores coreanos, porque ela foi uma igreja de oração. Uma igreja que tem um povo que jejua e ora diariamente, que diariamente sabe se pôr na presença de Deus individualmente e em família. E fruto dessa vida intensa de oração, um país todo foi conquistado pelo Evangelho. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mais cristianismo na influência cristã, mais cristianismo na humildade, mais cristianismo no crescimento espiritual. Terminando, certa vez
um grande missionário evangélico, voltou da África para a Inglaterra. Ele tinha dedicado toda a sua vida para pregar o evangelho na África, e como já estava idoso, bastante velhinho, bastante fraco, ele voltou para a Inglaterra. E poucos dias antes dele falecer, uma repórter de uma revista evangélica esteve na sua casa para fazer uma entrevista, e entre as perguntas que aquela repórter fez, ela disse para ele: o senhor gostaria de deixar algumas palavras antes que o senhor parta para a glória dos céus? Mas agora preste atenção no detalhe. Esse missionário era muito famoso, porque ele era um homem de oração. Ele era conhecido e falado, porque ele tinha o hábito de orar em média 3 horas por dia. Orar em média 3 horas por dia, era a vida desse missionário. E quando aquela repórter perguntou para ele se ele tinha algumas palavras que ele gostaria de deixar para a igreja antes de morrer, ele respondeu: eu sinto, está chegando o meu dia de passar dessa vida para a glória, sem ter podido orar mais. Um homem que orava 3 horas por dia. Mais cristianismo no crescimento espiritual. Porque vos digo que, se a vossa justiça, a sua fé cristã, a sua vida cristã, não excederem muito, não for muito superior, muito melhor que a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Curve a sua cabeça em oração, vamos falar com Deus. Consagre a sua vida ao Senhor, reconsagre a sua vida ao Senhor, fale com Deus, peça a Deus para fazer de você alguém que influencie a sua família, seu ambiente de trabalho, a sua vizinhança, alguém que influencie a sua cidade aqui, alguém que realmente seja sal e luz, onde você pisar a planta dos seus pés. Peça a Deus que faça de você alguém assim, porque fariseu não influenciava ninguém. Peça a Deus que faça de você uma pessoa humilde de espírito, diante de Deus e de todos. Peça a Deus que dê a você progresso espiritual, crescimento espiritual, vida cheia do Espírito de Deus. Peça isso ao Senhor agora. Fale com Deus. Depois de alguns instantes, peço ao pastor Marco Antônio que venha à frente e nos eleve a Deus numa oração encerrando. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a palavra do Senhor que acabamos de receber, desafiadora, para que a nossa profissão de fé não seja um mero costume, meras aparências, ó Deus, mas que seja algo do coração, que faça brilhar a nossa luz como discípulos teus, que faça influenciar, ó Deus, pessoas, marcada pela humildade, pelo crescimento espiritual. E nós não tomamos essa palavra, Senhor, como um fardo pesado sendo colocado sobre os nossos ombros, porque nós sabemos que o que a Tua palavra exige de nós, e o Senhor tem todo o direito de exigir de nós, somos servos de Jesus, escravos de Jesus, mas tudo o que o Senhor exige de nós, a Tua graça se propõe a nos assistir, a nos ajudar,
para que nós possamos viver nos elevados padrões da Tua santa palavra, Senhor. Te louvamos por Jesus Cristo. Não fosse Ele, não teríamos como ter mais cristianismo, Senhor. Mas obrigado, porque tendo mais de Cristo em nós, mais o nosso cristianismo é verdadeiro e autêntico. E assim, Senhor, nós pedimos que trabalhe os nossos corações, ó Deus, vencendo toda a inércia, toda a apatia, toda a frieza, enchendo o nosso coração de fé e de esperança nas promessas do Senhor, para que saibamos que a vida cristã pode e deve ser vivida em abundância. Esse é o desejo do Senhor. É isso que a graça do Senhor tem a nos oferecer. E é isso, Pai, que nós pedimos por cada um de nós aqui, pela Tua igreja, Senhor. Que sejamos cheios dessa graça, cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, e que haja então mais e mais cristianismo na nossa vida. Assim oramos, no nome dEle, amém, Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, e receber a bênção do Senhor. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça incrível do nosso único, eterno e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável, amor tão maravilhoso do nosso Deus e Pai, que não poupou o seu único Filho, mas o entregou para, através dele, da morte dele, nos dar a vida eterna, e que a comunhão, o poder, a direção, a unção, a edificação do Espírito Santo, sim, amados, que essa bênção do nosso Deus triuno repouse sobre cada um de vocês, sobre a casa, a família de vocês, sobre todo o povo de Deus na terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.